Hoje, conforme eu disse no outro programa, nós vamos continuar a entrevista com o Dr. Abinar Nunes, da Biocordes Medicina Nuclear, falando para você sobre os exames da medicina nuclear. A gente ouve falar que vocês fazem na medicina nuclear é uma cintilografia renal. Ela pode diagnosticar, inclusive, antes da pessoa precisar de ir para algum tratamento mais sério? Exatamente, Adriana. Poucas pessoas sabem que, por exemplo, 20% dos pacientes que desenvolvem insuficiência renal crônica na vida adulta e que precisam fazer hemodiálise, e todo mundo sabe do que é a tristeza de uma pessoa que depende de hemodiálise, 20% desse grupo de pacientes, a causa inicial dessa insuficiência renal eram infecções urinárias maltratadas na infância. Então, uma coisa que todo mundo acha tão banal, uma infecção urinária, e que às vezes as crianças têm isso de uma maneira até rotineira, como que isso pode prejudicar o funcionamento dos rins futuramente. Então, a cintilografia renal, uma das principais indicações dela é avaliar essas crianças com infecção urinária para a gente dizer se essa infecção urinária está causando algum dano ao rim da criança ou não, se é uma infecção urinária mais benigna, mais baixa, vamos falar assim, que não está chegando a causar um dano ao rim daquela criança. Isso é uma pergunta muito importante, porque se essa infecção urinária está chegando ao rim, está causando um dano, ela tem que ser tratada preventivamente durante vários anos, praticamente durante a infância toda daquela criança, para evitar que isso seja recorrente e que, após múltiplos episódios de infecção urinária, o rim dessa criança perca uma quantidade muito significativa da sua função e aí exponha aquele indivíduo ao risco de uma insuficiência renal com o evoluir da idade daquele indivíduo. Então é uma coisa muito importante que pouca gente dá a real importância dessa questão da infecção urinária em criança. E a cintilografia renal nos permite avaliar isso de uma maneira muito adequada, de uma maneira muito efetiva. Uma outra indicação da cintilografia renal, nós já até citamos aqui de passagem inicialmente, são rins obstruídos por um cálculo, por uma estenose de ureter, um rim que começa a dilatar, que começa a ter dor, aquela dor de uma cólica renal, para a gente saber se aquele rim está obstruído completamente, precisa de um procedimento cirúrgico para desobstruir aquele rim, ou se é um quadro funcional que vai se reverter com o tratamento clínico. A cintilografia renal consegue nos dar essa informação também. Esses cálculos são essas famosas que as pessoas chamam popularmente pedra no rim. Exatamente. Isso mesmo. Nem toda pedra causa uma obstrução completa no rim. Graças a Deus, a grande maioria não. Mas se o médico assistente tiver com uma suspeita de que aquele rim está obstruindo realmente completamente, a cintilografia está muito bem indicada. Por quê? Porque quando o rim obstrui completamente, ele começa a perder a função dele de uma maneira bastante rápida. Entendo. Então, você tem que agir, intervir mais rapidamente possível nesses casos. Porque hoje a gente ouve muito falar isso, é muito comum, né? Exatamente. Muito comum a gente ouvir falar, eu tô com pedra nos rins, né? É o famoso cálculo. Você me falou que já tem também disponível a cintilografia cerebral. Cerebral, exatamente. É uma outra indicação bastante interessante da medicina nuclear, porque hoje a gente sabe do quadro de envelhecimento natural da nossa população, né? Graças a Deus também. Graças a Deus. Queremos viver muito e não ficar velhos. E com qualidade. Assim, com qualidade. Exatamente. Então, como a população tem vivido mais realmente, naturalmente a incidência de doenças que acontecem com o avançar da idade, a incidência dessas doenças aumenta, naturalmente, né? Então, os vários tipos de demência são, hoje, um quadro relativamente comum na população idosa. Não é a maioria que tem, mas como a população idosa está aumentando, então se torna um quadro clínico relativamente comum. A cintilografia ela consegue fazer um diagnóstico inicial do quadro de demência, fazer o diagnóstico diferencial entre os tipos de demência mais comuns, para a gente ter cada tipo de demência é um tratamento diferente. Se a gente tratar uma demência como se fosse um tipo, como se fosse um outro tipo, a gente não vai ter o resultado terapêutico esperado, né? Então é importante fazer o diagnóstico precoce, diferenciar qual tipo de demência
que aquele paciente está desenvolvendo, ou um outro quadro muito inusitado, que é bem interessante, não sei se você sabia, é que uma coisa que simula a demência no idoso é uma doença muito mais comum, que todo mundo conhece, que é a depressão. A depressão no idoso, ela pode se manifestar com um quadro clínico muito semelhante à demência, com esquecimento, com perda de função cognitiva. Então, ela pode simular clinicamente um quadro de demência. E se o paciente deprimido, o idoso deprimido, começa a ser tratado como um demente, ele não vai reverter o quadro, não vai responder ao tratamento e vai ter uma péssima qualidade de vida, quando na verdade ele tem uma doença completamente reversível, que é relativamente simples de ser tratada, só que ela precisa ser diagnosticada para poder ser tratada. Então, é um exame que pode ajudar muito nesse tipo de avaliação. O idoso, no caso, né, um idoso da família da gente, a gente leva para poder fazer o exame, ele não tem, vocês avaliam o diagnóstico, né, faz o diagnóstico lá, que no exame não deu nada o resultado do exame, não tem nenhuma demência. Certo. Ele pode estar com algum tipo de depressão. Cada tipo de demência tem uma alteração perfusional, quer dizer, uma diminuição da chegada de sangue, da perfusão do tecido cerebral, certo, em regiões específicas que são deterioradas por aquela patologia específica, aquele tipo de demência. Por exemplo, a demência de Alzheimer, a gente sabe que é o lobo temporal e parietal, que são os lobos que sofrem mais precocemente com a doença de Alzheimer. Então a gente vai ver uma hipoperfusão nessas regiões na doença de Alzheimer. Que interessante. Né? E outros tipos de demência já são em outros locais. E a depressão, ela também tem uma alteração perfusional que é relativamente característica, que é no lobo temporal, frontal, na região mais pré-frontal, essa região mais inferior do cérebro, e num grau mais discreto. Então, quando a gente vê um paciente chegando para a gente com uma clínica suspeita de demência, mas a alteração perfusional ela é compatível com a depressão e não com os tipos de demência mais comuns que nós diagnosticamos, então a gente já sugere no laudo para o neurologista ou para o médico assistente que está acompanhando aquele paciente, que provavelmente aquele paciente, na verdade, tem uma depressão que está causando sintomas semelhantes a uma demência e não uma demência propriamente dita. E aí, com essa indicação, o médico assistente pode fazer o que a gente chama de prova terapêutica, né, que é o que vai determinar finalmente se nosso diagnóstico realmente estava preciso e grande maioria das vezes, graças a Deus, né, preciso. Ele vai, então, entrar com a medicação antidepressiva. Se o paciente realmente estava desenvolvendo uma depressão com sintomas de demência, ele vai começar a melhorar gradativamente e reverter os sintomas. Bem interessante, né? Muito! E nós temos, só para acrescentar e finalizar essa parte, nós temos hoje aqui na Biocordes um software moderníssimo nessa parte de cintilografia cerebral, que ele faz uma reconstrução, depois que a gente adquire o exame tomográfico, em cortes, né? Corte tomográfico, a gente faz uma reconstrução tridimensional quantitativa da perfusão. Então a gente consegue ver o cérebro em 3D com uma avaliação quantitativa pelo próprio software de computador da perfusão em cada região do cérebro. Isso nos ajuda muito a definir realmente quais regiões ou não tem uma alteração, às vezes mínima, precocemente, a gente visualmente fica na dúvida e o software vai e nos confirma em termos matemáticos que aquela região está realmente com uma alteração perfusional. É uma ferramenta também muito interessante que nos ajuda bastante. Muito interessante. Gostei de saber de todos os exames. Mas esse cerebral é muito interessante. Interessantíssimo e todos são, né? Todos são. Mas vendo a população, como eu disse, né? A gente quer viver mais, né? Ser um idoso, né? E ser um idoso com qualidade de vida, com lucidez. Então, é muito válido, muito válido. Nós, como mulheres, queremos mamas sadias, o organismo sadio, o útero sadio, tudo sadio, óbvio. Nós temos muitos acessórios, né? E queremos todos eles funcionando perfeitamente. Mas esse cerebral é fantástico. Eu acho realmente um exame muito interessante que tem um potencial em realmente ajudar as pessoas muito grande, né? Porque, como a gente disse,
Hoje a população idosa tem crescido e é preciso avaliar esse tipo de possibilidade no idoso cada vez mais precocemente para que o tratamento, seja qual for o tipo de patologia que aquele idoso venha a começar a desenvolver, seja eficaz e consiga prolongar a vida útil daquele idoso, né? Porque a gente não quer só que a pessoa viva muito, como você disse, ela tem que viver muito e viver bem, e, né, estar integrada com a sociedade, participando da vida social, da vida familiar. Isso é que é o mais interessante. Com Isso toda certeza. É o objetivo nosso, né? E é o que a gente deseja para vocês, que vocês tenham cada vez mais essa vontade de ir além, de estudar e para vocês também, né? Que vocês tenham saúde para a gente poder ter também. É isso aí, muito obrigado. Te agradeço e é isso que desejamos mesmo, para nós, para os pacientes, para todo mundo. E a medicina está aí para nos ajudar e nós vamos cada vez mais estar nos empenhando em trazer tudo que tiver de novo, tudo que tiver de mais avançado para o UBÁ, para a gente poder disponibilizar para a nossa população de UBÁ, né? Que bom. Eu agradeço a você a disponibilidade de ter parado lá um pouquinho na Biocordes, seu dia aqui em UBÁ. A doutora Binar faz parte da equipe da Biocordes Medicina Nuclear. Agradeço a você pela disponibilidade de tempo, de paciência. Muito obrigada pela sua participação. Nós falamos com a doutora Binar Nunes, da equipe da Biocordes Medicina Nuclear, aqui de UBÁ. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande participar do seu programa e estou sempre à disposição para quantas vezes você nos convidar e só tenho a agradecer. Foi um prazer muito grande. E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com mais um Vitrine na TV para você.